questão sobre política. Política, porque está dizendo política para todos, porque está falando sobre a redução das desigualdades, envolvendo o exercício de direitos, Constituição Federal de 1988, um marco para a cidadania, o fortalecimento da cidadania neste exercício. Tudo isso em torno do SUS, um órgão que envolve aqui uma questão de saúde para toda a população. A partir daí, a gente vê o enunciado, né? Segundo o texto, duas características da concepção da política pública analisadas são. O que é então que a gente tem nesse texto falando sobre cidadania, democracia, redução de desigualdades, direitos? Não faz sentido a gente pensar em paternalismo, por exemplo. Paternalismo é pensar numa sociedade hierárquica, patriarcal, onde há uma submissão do feminino, por exemplo. Não se trata disso. Filantropia também não é, porque não é apenas um favor ou apenas algo fazendo bem para os outros. Não, é uma esfera pública isto aqui. O Estado tem suas responsabilidades. Também não é um liberalismo, nem meritocracia. O liberalismo é a ausência do Estado. E aqui a gente está vendo a presença do Estado. Universalismo e igualitarismo na alternativa C faz todo sentido e está correta. Vamos ver o erro das outras duas. Nacionalismo e individualismo. O nacionalismo aqui não cheira, mas não fede também, né? Porque não está errado pensar isso como uma questão nacional, nacionalista, mas também não ajuda a responder a questão. Já o individualismo, aí está errado. Não faz nenhum sentido pensar isso uma política pública como individualismo. E o item E, revolucionarismo e coparticipação. Não temos nada de revolução nesse texto aqui. E coparticipação do quê, né? Ficou um tanto vago aqui. Agora, voltando à alternativa C, então. Universalismo, sim, é uma política para todos, portanto, universalismo. E é uma democracia, a redução das desigualdades, o fortalecimento da cidadania e o exercício de direitos, ou seja, igualitarismo também. Por isso, a alternativa C faz todo sentido. Um exercício que trata sobre religião aqui no Brasil e descriminalização também. Repara que o texto traz alguns dados para a gente, né? Mais da metade das 57%, né, das agressões estão em ambiente público. Agressões e manifestações de discriminação contra religiões de matrizes africanas. Isso nos mostra que tem aí alguma incompatibilidade com a sociedade laica no Brasil, conforme diz isto já no enunciado, né? Por que isto então? Seria porque asseguram as expressões multiculturais. Esse ato que o texto está nos dizendo, está assegurando expressões multiculturais? Não, não está assegurando, pelo contrário, está dificultando essa permissão, está indo contra essas expressões multiculturais. Por isso, o item A está errado. Item B, falam que promovem a diversidade de etnias. Promove a diversidade ou ataca essa diversidade? Está atacando, não promovendo. Item C. Falseiam os dogmas teológicos. Aqui não está em questão tanto os dogmas, não está falando exatamente do dogma. Em momento algum o texto está falando quais são esses dogmas da matriz africana. A gente está vendo aqui que tem uma incompatibilidade. A incompatibilidade não está presente nesses dogmas, nem no fato de falsear nada. Portanto, item C está fora. Assim como o item D. Estimulam os ritos sincréticos. Sincretismo aqui seria uma mistura, pegar elementos de várias religiões. Isso está sendo estimulado? Não, está sendo discriminado, está sendo agredido. Sobra, portanto, o item E. Restringem a liberdade de credo. Em vez de permitir que os diversos credos, as diversas religiões se manifestem, não, está restringindo essa liberdade. Por isso, a alternativa correta, a alternativa E.
Uma questão aqui que envolve antropologia aplicada a questões políticas e sociais. Um dos conceitos básicos da antropologia é a alteridade, se colocar no lugar do outro. E isso está sendo aplicado aqui, nesse texto do Jacques Derrida. Derrida, já que provavelmente na década de 80, comentando, percebendo uma movimentação de imigração de refugiados, já há muitas décadas atrás, o filósofo já estava percebendo que tinha essa questão social acontecendo, se formando no mundo. E ele notou que não adianta tratar o outro como inferior, diferente, não. A gente tem que se pôr no lugar do outro, tem que acolher a chegada daquele que está vindo, sem ficar impondo condições para quem chega com uma mão à frente, outra atrás, né. Inclusive ele recomenda algo simples, banal, né, perguntar o nome da pessoa. Antes de entrar em questões de saber se está permitido, se não está permitido, se a pessoa está legal ou ilegal, talvez ela tenha que ser deportada, etc. Mas, independente disso, pergunta quem é a pessoa, qual é o nome dela. Trata um ser humano como ser humano, antes de qualquer coisa. E não é perguntar o nome para pegar os dados, ver a documentação, não, não. Perguntar ali como um número, né? Nem olha nos olhos da pessoa, né? Qual que é o seu nome, qual que é o seu documento. Não, não é isso. É tratar um ser humano como um ser humano. E para isso acontecer, o que está sendo necessário aqui? Está sendo necessário a incorporação da alteridade. Por isso que essa alternativa está correta. Vamos ver o erro das outras para não te deixar com nenhuma dúvida. Anulação da diferença. De maneira nenhuma. As pessoas são diferentes. Faz parte de você tratar um ser humano reconhecendo que diferença existe entre o meu povo e o teu povo. Não é rebaixar, reconhecer a diferença não significa rebaixar um, deixar o outro superior numa hierarquia, não. Mas apenas perceber que existem diferenças e existem necessidades diferentes também. Item B, cristalização da biografia. Quer dizer que eu vou pegar você pelo seu, vou pegar uma suposta biografia sua, você vai ser aquilo e ponto final. Nem preciso olhar para a tua cara mais, eu vejo ali quais são seus dados biográficos e acabou. Um documento talvez possa mostrar isso. É justamente o contrário que o Derrida está falando para gente. Supressão da comunicação. Não vamos nos comunicar. Que é isso? Tá completamente errado, né? E item E, verificação da proveniência. Isso o texto está dizendo diretamente. Quando pergunta o nome, não é estar perguntando a sua documentação, da onde vem. Não se trata disso, portanto. Sobra mesmo, como correta, a incorporação da alteridade. Item C. Questão sobre direitos humanos. Os direitos humanos que surgiram junto à ONU logo após a Segunda Guerra Mundial, aquele holocausto, aquela catástrofe toda, e para evitar que esse tipo de situação aconteça, para evitar que grupos vulneráveis, grupos com baixa representação, grupos com baixa representação política, né, com baixa força frente às crises de poder, ou seja, as minorias sejam massacradas, para evitar isso, surgem aí os direitos humanos para proteger a população em geral, a população que historicamente sempre sofre, sempre é oprimida, falou, opa, vamos parar com essa opressão. A partir daí, eh, qual é a intenção então, né? O que pode possibilitar essa Declaração Universal dos Direitos Humanos? A superação da soberania estatal? Não. Os direitos humanos não estão dizendo que o Estado vai perder sua soberania, de maneira alguma. O Estado pode continuar existindo sem nenhum problema aí. Aliás, o Estado ele pode até auxiliar a defender esses direitos humanos. Item B, defesa dos grupos vulneráveis. Exatamente isso. Direitos humanos está para que grupos vulneráveis não sejam massacrados por outros grupos mais fortes ou pelo próprio Estado. Item C, redução da truculência belicista. Isso é algo desejável, talvez até um pré-requisito, né? Uma guerra é a população que sofre, porém não está diretamente relacionado a uma questão de guerra. As guerras podem acontecer por mil motivos, né? Então não é o foco exatamente a guerra, mas sim o respaldo, a proteção para os grupos humanos. Item D, impunidade dos atos criminosos. Está querendo
possibilitar impunidade? De maneira nenhuma. Esse entender foi para pegar foi uma maneira do Enem pegar um tipo de preconceito, como por exemplo falando: "Ah, bandido bom é bandido morto", ou então que direitos humanos tá para defender bandido, né, direitos humanos é uma maneira de defender bandido? De maneira nenhuma. Quem pensa dessa maneira, poderia ter colocado o item D, né, a impunidade dos atos criminosos, e erraria essa questão. O item E, inibição dos choques civilizacionais. Civilizações elas vão entrar em choque, isso é praticamente inevitável. O que dá para evitar é que nesses choques a população não sofra ou dê para estabelecer um equilíbrio sem que haja massacre, sem que haja catástrofes envolvendo a população. Por isso, apenas está correto alternativa B. Uma das coisas que nós consumimos é arte, é cultura. Uma cultura imaterial, por exemplo. Essas culturas a gente pode ter acesso a elas como? Museus, por exemplo. A gente pode ir lá e ver uma obra de arte. E é aí que entra um conflito que traz nesse exercício. Temos uma imagem e ali está em espanhol, né, dizendo nossa cultura não cabe nos seus museus. Ou seja, tem aí dois tipos de cultura. Uma cultura, vamos chamar de padrão, como por exemplo, cultura europeia, que é colocada como modelo, como a melhor, como a correta, como a que deve ser espalhada, enquanto que outras manifestações culturais perdem espaço. E aí, um museu vai pegar uma cultura e não vai pegar de outra. Não porque uma seja melhor que outra, mas uma relação de poderes aí entre as sociedades das quais essas culturas têm origem. E esse conflito, então, a presença em museus é decorrente da definição dos critérios de criação de acervos. No momento que eu estabeleço um critério, vamos ter tal tipo de obra de arte, e aí uma outra obra de arte, que pode ser muito rica, mas não está naquele critério, acaba sendo excluída. Por isso veio esta manifestação, dizendo que nossa cultura não cabe nos seus museus. Para não deixar dúvida, vamos ver o erro das outras alternativas. Alternativa A fala: valorização do mercado das obras de artes. Não é nem o caso aqui de valorizar o mercado. Muitas vezes a cultura está para além do mercado. A cultura é uma maneira de você estabelecer uma relação ideológica e de poder de um povo para outro, mesmo que não entre aí uma relação comercial. Ampliação da rede de instituições de memórias. Se houvesse essa ampliação, talvez essa luta entre culturas não precisaria existir. Poderia ter um espaço para uma outra cultura que está excluída. Item D. Burocratização do acesso dos espaços expositivos. O problema é que não é a burocracia, não é a papelada que tem que preencher para estar presente. O problema é ter esse espaço, ter a possibilidade de uma cultura se manifestar. Item E. Fragmentação dos territórios das comunidades representadas. Ainda que esses territórios tenham sido fragmentados, etc., eles existem e essas culturas estão existentes. Portanto, não é a fragmentação o problema. Elas estão coexistindo lado a lado. O problema é que uma cultura pode entrar no museu e a outra não. Por isso, o único item correto, o único item possível nesse exercício é o item B. E essa questão aqui, ela fala sobre um problema que envolve direitos humanos, que é sobre escravidão, né? Um sério problema de direitos humanos, e o papel dos órgãos vinculados ao Estado aqui. Então, a gente pode ver também as matérias tanto em direitos humanos como em o Estado, dentro aqui da nossa plataforma do estudo. O texto diz o seguinte: o Ministério do Trabalho e Emprego realizou 248 ações fiscais que resgatou um total de 1.590 trabalhadores da situação análoga à de escravo em 2014 em todo o país. A análise do enfrentamento do trabalho em condições análogas à de escravo materializa a efetivação de parcerias inéditas no trato da questão, podendo ser
referenciadas ações fiscais realizadas com o Ministério da Fazenda, Exército Brasileiro, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio. Então, a partir desse texto, a gente vê que muitos órgãos, aqui, né, o ICMBio, o IBAMA, Ministério da Fazenda, Exército, Ministério do Trabalho, muitos órgãos dentro do Estado se mobilizaram para combater um problema muito sério de direitos humanos, que é a escravidão. E aí, a partir disso, fica fácil de responder essa questão, né? Diz o enunciado. A estratégia defendida no texto para reduzir o problema social apontado consiste em articular os órgãos públicos. Exatamente, né? O problema que está sendo retratado é a da escravidão, ou ao trabalhos análogas a de escravo. E para combater isso, órgãos públicos, novamente, ICMBio, IBAMA, Exército Brasileiro, Ministério do Trabalho, Ministério da Defesa. Então, muitos órgãos públicos foram articulados para conseguir fazer isso. Por isso, o item A é o item que está correto. Para não ter nenhuma dúvida, vamos ver o erro das outras alternativas. Né? Pressionar o poder legislativo. Aqui não é um caso de pressionar o poder legislativo para que surjam novas leis. A lei está ali, bastava ser aplicada. E aí esses órgãos públicos estavam executando a lei que já existe. Item C. Ampliar a emissão das multas. O texto não está falando nada para a gente sobre multa, né? Não está dizendo, aliás, qual é a punição para quem executou esse tipo de atividade, né, da escravidão. Não está falando que qual é o crime e a punição para isso. Então a gente pode dizer que é ampliar a emissão de multa. Item D. Mesmo porque só a multa é muito pouco para escravizar alguém, né? Item D. Limitar a autonomia das empresas. Também não está entrando nesse aspecto de limitação jurídica ou legislativa sobre o que uma empresa pode fazer ou o que ela não pode. Essa limitação já existe, né? Existem leis, uma empresa tem que seguir uma certa legislação. Então, não se trata aqui de fazer esta limitação, apenas está cumprindo com o papel destes órgãos. O destaque, no caso do texto, destaque a esta estratégia não é limitar empresas, mas é pegar órgãos que não são empresas privadas, né, são órgãos públicos, governamentais, vinculados ao Estado, e reorganizar esses órgãos, articulá-los para executar essa atividade. Item E, financiar as pesquisas acadêmicas. Não está falando em momento algum de universidade ou academia ou pesquisa aqui para o combate contra a escravidão. Não que não existam pesquisas sobre isso, existem, mas o nosso texto não está colocando como foco que as pesquisas combatem a escravidão. O que combateu aqui foi a articulação dos órgãos públicos, como diz o item A. Uma questão sobre a fome. No texto, o autor diz, né, que a fome não é um problema técnico. Isso porque técnica para resolver esse problema existe. Existe condições materiais, ou seja, condições práticas. Existe produção de alimento suficiente para suprir todas as necessidades do planeta Terra e ainda sobraria alimento. O problema, então, está em outro âmbito, tá? Nas pessoas terem acesso a essa alimentação. Por isso que o enunciado diz pra gente que esse problema alimentar tem uma dimensão política. Isso é uma dica fundamental aqui, uma questão política, ou seja, temos aí uma relação de forças em que alguns grupos têm acesso e outros não. Essa dimensão política está associada a quê, então? Está associada a esses meios materiais. Um grupo tem acesso, outro não, ou seja, temos um problema na distribuição desses alimentos, ou distribuição de renda, que é a alternativa B está dizendo isso. Para não te deixar com dúvida, vamos ver as outras alternativas. O item A vai dizer escala da produtividade regional, questão que não é regional, é global. Não está associado apenas a um local que está sendo produzido comida. Talvez um local não consiga produzir alimento, pode produzir outras coisas, mas em esfera global, ou pelo menos numa uma esfera maior que apenas uma esfera regional, é a produção de alimentos suficiente.
Item C, dificuldade de armazenamento de grãos. O problema não é armazenamento aqui, de maneira alguma. E também não é só grãos, o alimento vai muito além disso. Crescimento da população mundial, também não é esse o problema, não que está sendo tratado pelo texto, ok, gente? Podemos pensar que o crescimento da população mundial seja um problema, porém, o texto não está mencionando nada disso. Alternativa eliminada. A última, custo de escoamento dos produtos. Esse seria um problema técnico, mas o texto está dizendo não é um problema técnico. Não sendo um problema técnico, então a gente exclui custo de escoamento, dificuldade de armazenamento, produtividade regional, tudo isso são questões técnicas. O problema aqui é como distribuir esse alimento, como as pessoas terem acesso, como elas vão poder ter renda para ter acesso a essa alimentação. Por isso, a alternativa correta é B. Mais do que saúde, este item está falando sobre como a mídia trata a questão estética do corpo humano. Mais do que a mera saúde de um corpo magro, um corpo gordo, é como isso aparece nos grandes meios de comunicação, filmes, revistas, etc. O corpo magro aqui é sempre posto como um ideal, diz o nosso texto. O texto também diz que essa magreza virou um sonho de consumo das pessoas, de modo que o gordo vira algo negativo, né? Sem comedimento, sem saúde, estigmatizado pelo excesso. Ora, o texto também trata aqui, diz pra gente, né, que é perfeitamente possível um gordo ser saudável. O problema é que a mídia fica mostrando o contrário disso. A partir daí, o tratamento predominante na mídia está tendo qual crítica aqui? Qual é a crítica que esse texto está fazendo à mídia, portanto? É isso que a gente tem que descobrir. Qual é a crítica que o texto faz sobre a mídia? Essa crítica seria a difusão das estéticas antigas? De maneira alguma. Esse padrão de magreza ele é algo atual, não antigo. Uma estética mais antiga, e não precisa ir muito longe não, viu gente? 100, 200 anos atrás já está valendo uma estética mais de pessoas mais gordas. Só pegar, por exemplo, digitar no Google Imagens, um provedor qualquer de imagens, busca lá Vênus, nascimento de Vênus, vai ver vários pintores desenhando Vênus, pintando Vênus, e todas elas têm uma gordurinha aqui, uma celulite ali. Então, o padrão de magreza é algo muito atual, não é algo antigo. Item B. Exaltação das crendices populares. Não está em questão aqui crendices da população de maneira nenhuma. E o texto não está exaltando a magreza, né? Talvez a gente possa dizer que a magreza se tornou uma crendice popular baseado na mídia. Porém, isso não está sendo exaltado aqui. Então, item B está fora. Item C, propagação das conclusões científicas. Isso não está sendo criticado, está sendo até utilizado como ferramenta contra esse preconceito midiático. Está dizendo, olha, a ciência nos ajuda a ver que nem sempre um gordo é insalubre, pelo contrário. Um padrão de magreza ou de gordura, isso não é critério para a saúde. Só isso apenas não é critério. Item D, reiteração dos discursos hegemônicos. O texto não está reafirmando o discurso hegemônico. O discurso hegemônico é valorizar a magreza em detrimento da gordeza, entre aspas. Né? Não é isso que está sendo reiterado, portanto. Item E, contestação dos estereótipos consolidados. Isso está sendo feito. A crítica aqui é por contestar um certo estereótipo, o estereótipo de pessoas sempre magras. Isso está sendo contestado, portanto, a alternativa correta é E. Estude!